Olá, nós começando agora. Vamos guardar um minutinho que chegue alguém, né, para que a gente possa falar também. Enquanto isso, a gente vai aqui esquentando os tambores. Isso. É sempre assim, às vezes demora um pouquinho para o povo chegar, mas vai chegando. Assim, primeiro acho que começar, né, falando muito boa noite. Já temos aqui pessoas conosco. Obrigada. Muito boa noite às nossas convidadas, né? Mulheres empoderadas e poderosas aqui conosco. Eu agradeço muito por vocês terem aceito o convite de estar aqui falando nesse espaço denominado Conversando com o Bartô, do Movimento Bartô, que nós temos desenvolvido durante esse tempo, desde março, exatamente, que nós desenvolvemos essa plataforma e tem sido palco de inúmeros debates muito bons, muito bons. Então, a gente tem feito o debate aqui, conversado, nos aproximado das pessoas de uma forma bem democrática, né? E a partir do debate franco e aberto com todos, tá? Então, eu quero dar boa noite também para os nossos amigos que aqui já estão. Maurício, obrigada, Maurício, está dando boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Esse é um espaço que a gente estreou para falarmos um pouco dos problemas da educação, dos problemas da mulher, problemática de gênero, racial e toda essa problemática em intersecção com as políticas públicas, né, de mobilidade urbana, da saúde, da cultura. Então, é esse o nosso grande eixo: educação, gênero e raça. E isso a gente consegue permear e conversar e conhecer um pouco mais Campo Grande com esse destaque e trazendo debate para nossas políticas públicas, para o nosso papel nessa sociedade, certo? Então, é isso que eu queria destacar, analisar e dizer o seguinte, que como todos sabem, esse também é um espaço que eu estou como pré-candidata a vereadora. Esse é um ano extremamente importante, né, para a cidade, porque é o ano em que se elege vereadores e prefeitos. Vereadores e prefeitos estão no nosso dia a dia, estão no dia das pessoas. É no município, na cidade, que as pessoas vivem. Marlene, você pode fechar seu microfone um pouquinho, por favor? Também pode. Oi? Pode fechar o microfone. É que caiu aqui. Isso, tá. Tranquilo. Aí, assim, esse é um espaço, né, extremamente importante, que é a nossa cidade, a nossa Campo Grande, certo? Eu estava aqui, Cida, lendo o nosso documento hoje, né, que a gente elaborou com muito carinho o nosso plano de governo da mulher, e aí em contato com todos os dados de Campo Grande, com todas as políticas advindas, as necessidades, ou seja, é um fato e é uma questão super importante estarmos aqui debatendo sobre isso, né? Então, essas boas-vindas que eu quero dizer, quero colocar para vocês, né, as nossas convidadas. Eu quero aqui apresentar a nossa convidada, Cida Gonçalves. Vou fazer uma apresentação breve de cada um de vocês, tá? Ex-secretária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, né, dos governos Lula e Dilma, que exerceu um papel extremamente importante em todo o nosso esse período do governo popular, certo? Então, a Cida é uma nossa parceira, estudiosa da causa da mulher, da causa feminina, que a gente
conseguiu te acompanhar e te admirar nesse tempo todo, Cida. Então, muito obrigada por você estar aqui. Todo o nosso respeito, né, pela sua caminhada, pela sua trajetória. A Neila Janes Viana Vieira, arquiteta, urbanista, mestre em meio ambiente e desenvolvimento regional. Neila, eu sei do seu trabalho, do seu carinho, né, em analisarmos, em conhecer a cidade e estarmos aqui debatendo esse tema em termos de mobilidade. Uma mulher é muito, muito importante. Né? Então, obrigada por você aceitar estar aqui. E a Marlene, obrigada, Marlene. Marlene Ricardo de Souza, que faz parte da Marcha Mundial de Mulheres, é especialista em gênero e políticas públicas e mestre em história indígena. Ou seja, Marlene vai destacar um pouco as necessidades da mulher indígena nessa nossa sociedade, nessa nossa Campo Grandense, nessa nossa Campo Grande, destacando aí o papel da mulher indígena. Eu gostaria de começar, então, com a Cida, né? Eu acho que a Cida tem uma fala bem mais consistente, destacando esse lugar do feminino, o lugar da mulher, o que significa pensar políticas públicas para a mulher, né, Cida? Eu penso que é esse o nosso maior engajamento que nós podemos estar propondo nesse processo. Um processo de plena pandemia, e que a gente viu que a situação da mulher aí, ainda mais, de acordo com os dados que nós levantamos, ainda mais está sobrecarregada, porque a mulher passou a cuidar, né? 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém nesse tempo. Então, eu penso que essa é um destaque que a gente tem que fazer nesse tempo de pandemia. Tá? Muito obrigada. Seja bem-vinda, Cida. Eu que agradeço, Bartolina, mas Bartô, né? O convite para estar aqui. Eu me sinto muito honrada de fazer esse debate com você, com a Neila, né, que também ajudou a construir a parte da infraestrutura no nosso programa do Espaço da Mulher, Marlene, companheira de luta do movimento de mulheres de anos, né? A gente não vai falar a nossa idade, né, Marlene? Mas a gente pode recuperar a história um pouco, que é super importante. Então, agradecer. Quero parabenizar, Bartô, você e mais as nossas 20 mulheres candidatas do PT, que se colocaram como candidatas a vereadoras, né? Parabenizar pela conquista da gente ter uma vice-mulher, né? Foi uma disputa interna dentro do partido, para que, de fato, a vice fosse uma mulher, e eu acho que é uma escolha fenomenal, a Heloísa Castro Berro, né? Que tem uma história de luta. Eu acho que a gente é super importante. E Campo Grande, esse ano, tem muitas pessoas, muitas mulheres na disputa eleitoral. E eu queria começar dizendo da importância da gente eleger mulheres que tenham compromisso com a questão das mulheres. Eu quero começar aqui, né? Então, acho que é importante a gente saber que não basta ser mulher, né? Não basta ser mulher. É preciso ter compromisso com a causa das mulheres. Então, eu queria começar dizendo isso. E, para não falar muito, eu queria já entrar no tema, né? Eu queria trazer duas coisas, eu queria trazer três coisas, na verdade, que efetivamente para a gente pensar nesse processo. Primeiro, eu queria trazer, Bartô, o processo da discussão do que, para mim, é fundamental no pensar as políticas públicas para as mulheres, que é o princípio, né, do conceito feminista. Né? O conceito feminista, para mim, é o conceito, ele é aquele que vai nos nortear para todo o processo de discussão do que é as políticas públicas. E ele traz um elemento fundamental, que é a mulher enquanto sujeito de direito. Ponto. Essa é a discussão que o feminismo traz. A mulher enquanto sujeito de direitos. Então, nessa perspectiva, a mulher enquanto sujeito de direito, ela tem os direitos
a ter direitos como todos os seres, todas as pessoas humanas. Então, nessa perspectiva, é que as mulheres, o movimento de mulheres, as feministas, têm trabalhado durante séculos e décadas com relação a essa questão. E nós temos que pensar a cidade a partir desse olhar, a mulher enquanto sujeito de direito. Então, se nós temos uma cidade, e a cidade tem uma mobilidade, tem a construção de infraestrutura, a construção de políticas, a construção, uma ordenação da cidade, ela tem que ser, essa ordenação, ela tem que ser pensada na perspectiva das mulheres. Então, acho que isso, acho que a Neila vai trabalhar mais do que eu, mas eu estou trazendo isso por quê? Porque nós precisamos, enquanto, e aí principalmente quem está disputando as eleições, e nós que estamos aqui fazendo a disputa política, porque nós não estamos no campo da disputa eleitoral, mas nós estamos no campo da disputa política, das ideias, da disputa da hegemonia, do pensamento, e então nós temos que trazer um elemento que foi qual foi sempre o lugar da mulher na sociedade. A primeira questão é que a mulher sempre foi trabalhada, e o movimento de mulheres traz, é a discussão do público e do privado. As pessoas sempre discutem o público e o privado, única e exclusivamente partindo da violência contra as mulheres. Não, isso é um princípio básico da democracia e do direito das pessoas. Então, assim, o que é o público e o privado? As mulheres... A sociedade educa as mulheres para cuidarem, né, para serem as cuidadoras, para ficarem dentro de casa, para cuidar do marido, cuidar do filho, né? É ela que é responsável. E a pandemia vai trazer isso com muita força agora, nesse momento. Porque na questão do home office, na questão do trabalho em casa, é a mulher que ainda tem que fazer o trabalho, né, no home office, mas ela ainda tem que dar conta de cuidar do filho, de fazer a tarefa do filho. Então, tem todo o acúmulo de trabalho que antes não tinha e que agora tem. E ainda tem uma outra questão que boa parte das mulheres que trabalham fora tinham, que você tinha um espaço do sair de casa, do ir trabalhar, encontrar outras pessoas. Agora não, você está dentro de casa, né? Então, assim, acho que são questões que são importantes a gente pensar, e quando pensar a cidade, nós temos que pensar com essa perspectiva, né, do lugar em que nós queremos as mulheres, onde nós queremos colocar as mulheres. E nós, mulheres, queremos estar no lugar público, nós queremos discutir não única e exclusivamente o privado, nós queremos que os homens nos ajudem nas questões, e a gente vai discutir o direito a dividir as tarefas domésticas, né? Então, nós queremos os homens no privado e as mulheres no espaço público. Então, eu queria trazer isso enquanto um elemento fundamental para a gente discutir a questão da mobilidade. Você não discute a mobilidade se você não discute a mulher no espaço público, a mulher enquanto sujeito de direito e uma mulher enquanto sujeito político, público, né, que tem o direito de ir e vir, que tem o direito de trabalhar, que tem o direito de pensar, de se manifestar, de fazer greve, todos os direitos efetivamente garantidos na Constituição e na democracia. E aqui eu quero reforçar que para nós, mulheres, não existe outro regime que garanta os direitos das mulheres que não seja a democracia. O autoritarismo não nos interessa, não nos ajuda, não constrói. Nós temos aí, e muito menos o fascismo, né? Que está aí colocado, que está sendo trazido com muita força. Aí, com isso, eu queria já trazer alguns elementos, porque esses são os elementos de como é que as mulheres são pensadas na cidade, né? Então, as mulheres, primeiro, eu acho que a gente não tem dados, eu juro que hoje eu pesquisei, tentei achar em algum lugar, mas talvez a Neila, que trabalha mais com isso, tenha, mas, assim, o que nós temos é um grande número de mulheres que ainda não conhecem a cidade. Ainda não conhece a cidade. Nós temos um grande número, nós não temos dados, mas nós sabemos que um grande número de mulheres, elas se locomovem e elas se mobilizam no espaço onde elas vivem, ou é no espaço no bairro, ou na comunidade, que diminui um pouquinho mais, né? Elas se locomovem ali, elas não saem.
E as mulheres que trabalham, que estão na zona rural, mais ainda, porque você discute a cidade, é como que se quem estivesse na zona rural, nos sítios, na chácara, não compusesse a cidade, elas compõem a cidade. É importante que a gente pense isso. A cidade é um composto de uma região grande que está colocada. Então, essas pessoas, muitas vezes, não conhecem a cidade. Então, é importante a gente pensar nisso, por quê? E aí eu não estou falando da cidade centro, tá? Estou falando da cidade enquanto cidade, né? A cidade enquanto o espaço onde a gente mora e se locomove. E onde andam as mulheres que andam? E aí a maioria das mulheres, na verdade, quando elas saem de casa, elas saem para trabalhar, aí elas trabalham no centro, em qualquer outro lugar, mas na maioria das vezes elas não saem para ter lazer, elas não saem para ir para festa, elas saem para ir para a escola, elas saem para ir na creche, resolver problema das crianças, elas saem para ir na farmácia, no supermercado, na lojinha da esquina, né? E no posto de saúde. E, no máximo, vai para o hospital. Então, esses são os espaços de locomoção das mulheres na cidade. E a gente tem que pensar, e na cidade, e não é nem na cidade, é nos locais onde ela vive. Então, a cidade não é pensada para que as mulheres tenham acesso a ela, né? E aí, é importante dizer que também as mulheres que se locomovem, por exemplo, elas têm... As mulheres que podem se locomover, que saem para ir trabalhar, quando elas retornam, o espaço delas, muitas vezes, por exemplo, eu gosto muito de fazer um happy hour, né? A gente nunca mais pôde por causa da pandemia, mas parar num barzinho, tomar uma cerveja, saber qual barzinho da onda, né? No final de semana, em algum lugar, para a maioria das mulheres, isso é impossível. Por quê? Segundo o IBGE, elas trabalham 7 horas e meia a mais que os homens. Então, elas têm que ir para casa dar conta do cuidar da casa, do cuidar das coisas. Então, as horas que seriam as horas do espaço, do lazer, do conhecer a cidade, do ver a cidade, do viver a cidade, do direito a viver a cidade, é o horário que ela tem que retornar para o privado, porque ela ainda está lá. Nós ainda não fizemos a discussão do público, né? Nós ainda estamos no privado. Então, esse é um elemento que nós precisamos pensar. E nós temos o outro elemento que, voltando para o cuidado, que são elas ainda responsáveis pelos idosos, pelas crianças, pelos doentes. Isso torna ela com menos mobilidade do que qualquer outro. Então, assim, trabalhando nessa perspectiva e a mobilidade, de que forma que ela se dá? E aí é uma discussão que a gente tem que fazer, porque é uma discussão, na minha avaliação, de classe. Não tem outro elemento que não seja a discussão de classe. A mobilidade das mulheres, ela se dá devido a grau de instrução. Então, quem mais se locomove são as mulheres que têm mais estudos, né? Acho que tem menos estudo, seja porque não sabem ler numa cidade como Campo Grande, por exemplo, e aqui a gente está discutindo Campo Grande, né? Não saber ler para pegar ônibus é um desafio. A questão do analfabetismo, né? Seja a questão do não saber falar direito, ter vergonha, né? Então, ou tá mal arrumada, não ter uma roupa para colocar, entrar no ônibus. Então, você tem toda uma possibilidade da questão do grau de instrução. Você tem uma questão que você ter filhos de 5 a 9 anos também diminui a mobilidade, porque o que você vai fazer? Você vai carregar essa criança no ônibus, essa criança vai chorar, vai pedir doce, você não tem como fazer, então você termina fazendo a opção de não sair. E se sai, você vai ali na esquina, né? Você vai ali. E não que eu acho que isso é ruim, tá? Não estou dizendo que isso é ruim, eu acho que o comércio das comunidades são super importantes. O que eu estou dizendo que é ruim é as mulheres não terem acesso à cidade, poderem ir a outro lugar, poder fazer as suas questões. Isso é ruim, né? E, por fim, a renda familiar, né? Esse é um outro elemento que é pesado quando você vai discutir a questão da mobilidade. Então, as mulheres, elas são hoje, segundo os dados do IBGE, segundo os dados, 56%
das pessoas excluídas em situação de miserabilidade. Portanto, se você está em situação de miserabilidade, você tem muito menos condições de pegar um transporte caro como o tal de Campo Grande, por exemplo. Então, você não tem condições efetivas de você fazer essa mobilidade. Demora muito para chegar no lugar. Demora, atrasa. Então, assim, né? E ainda por cima, você vai ter, logo em seguida, as que saem. E aí depois a gente volta para a questão da violência, para mim não falar muito, mas aí você vai ter, quando você vai para o espaço público, você vai ter o assédio. Então, você tem 86% em uma pesquisa feita, né, pela Perseu Abramo, pelo Instituto Patrícia Galvão, 86% das mulheres entrevistadas já foram assediadas em algum espaço público. 86%. Nós estamos falando de cada 100, nós estamos falando de 86 mulheres foram assediadas em espaço público. E dessas, 44% foi no transporte público. Uhum. Então, veja bem. Então, assim, são elementos que são importantes para a gente pensar qual é o espaço das mulheres nessa cidade. E quando ela tem o acesso a ir e vir, mesmo que num transporte demorado, mesmo que caro, mesmo que tudo isso, ela ainda sofre o assédio, né? Ela é assediada. Então, são questões que são importantes. E para encerrar, então, eu queria trazer 3 elementos, né, para a gente pensar uma cidade inclusiva. Eu acho que, primeiro, você não pensa uma cidade inclusiva. Eu sei que os dados da violência são fortes, mas você não pensa uma cidade inclusiva e de mobilidade sem pensar toda a estrutura da cidade, sem pensar a cidade. Você não pode pensar as políticas públicas para as mulheres, agora violência, saúde, esse é o gueto das mulheres. Não. As mulheres, elas têm que serem pensadas na cidade, em todas as suas obras, infraestrutura, em tudo que for pensado. Segundo, você tem que pensar, de fato, qual é a inclusão das políticas públicas? Eu acho que tem a questão do espaço, mas você tem que repensar a cidade com valores e culturas que incluam as mulheres, que repensem o papel estratégico das mulheres nessa cidade, né? E como é que, de fato, elas vão terem garantido o seu direito de ir e vir, e também, por fim, eu acho que garantir a elas o direito de serem sujeitos de direitos. Porque isso é o que nós não temos. Então, quando você tira ela do mercado de trabalho, quando você não dá educação, você torna ela analfabeta, quando o Estado coloca ela no estado de miserabilidade absoluta, quando não tem serviços públicos, então, que dê conta de ajudar as crianças, você está cada vez mais excluindo as mulheres do espaço urbano, da cidade e das políticas públicas e das políticas de desenvolvimento e das políticas econômicas do município. Então, acho que nós precisamos, e aí vou falar agora enquanto feminista, nós precisamos avançar no debate sobre, de fato, qual o lugar das mulheres na sociedade, qual o lugar das mulheres nas políticas públicas efetivamente, né? Então, acho que é isso. Depois a gente volta. Obrigada, Bartô. Obrigada, Neila e Marlene. Obrigada, Cida. Mas eu penso o seguinte, que uma das coisas é pensar essas políticas públicas dando uma outra voz e um outro espaço para a mulher, né? Porque a gente observa, você tocou na questão do transporte, Cida. Quando eu comecei a dar aula, eu dava aula lá do outro lado da cidade, lá nas Moreninhas, e ia de ônibus, tá? Eu pegava o primeiro ônibus que tinha aqui na minha vila e chegava na escola faltando 10 minutos para as 7 horas. A minha irmã, hoje, que mora lá do outro lado da cidade, no Aerorancho, que vem aqui na minha casa, ela leva o mesmo tempo. Se ela pegar o mesmo transporte, o primeiro ônibus de lá, e vir até na minha casa, ela chega 10 das 7.
E isso há mais de 30 anos atrás. Você entendeu? Aí eu fico me perguntando, que política pública é essa de mobilidade, de transporte urbano, que nós estamos num tempo, né, Neila, de que o tempo ele é altamente precioso. Ninguém mais quer ficar grande tempo esperando o transporte coletivo, esperando que a gente possa chegar nos lugares e nos espaços, né? Nós estamos em plena era da tecnologia, em que o tempo é questão de segundo, e aí a gente fica pensando nessas questões também da mobilidade, e como a Cida colocou, nessa questão de que a mulher ainda está no privado, né? E esse espaço público não é pensado de forma a favorecer o papel da mulher na sociedade. Acho que isso que é o nosso grande destaque. Nós temos aqui a Bia Meneghini, olá, tá dando oi. Matilde, obrigada. Matilde, boa noite. Ana Cláudia Rodrigues, Keila de Oliveira, boa noite, mulheres. Célia, Mulheres que Inspiram, obrigada, Célia, boa noite. Andréia Monserrat, é revoltante a cidade, não é planejada para as mulheres. Por mais mulheres feministas na política. Então, a gente tem a participação de algumas pessoas aqui destacando esse papel. Marlene, com você, a palavra. A Marlene tem um trabalho, né, na questão da mulher indígena, e a mulher indígena aqui em Campo Grande, a gente tem grandes papéis e destaque. Na verdade, a mulher indígena movimenta a cidade, né, aqui em Campo Grande. Então, tanto o comércio, né, a gente tem ali, o comércio está aí colocado, a mulher está nas comunidades e fazendo esse trabalho de manter essa família, né, e dar uma outra devolutiva para que todas as pessoas da família se constituam e consigam essa mobilidade aí. Toda hora. Vamos lá, Marlene, vamos ver se você não cai. Está caindo, né? Isso. Está caindo toda hora. Isso. Bom, é porque é a minha estreia, assim, com poucas pessoas. Obrigada. Obrigada. Então, boa noite, as companheiras. Obrigada, Bartô, por essa oportunidade. Eu estou, assim, feliz e, ao mesmo tempo, caindo aqui a internet, né? Acontece, é a questão mesmo dessas mídias sociais, né? Eu gosto muito de ouvir a Cida. Se eu pudesse, passava a noite inteira e ia para Mundo Novo com ela. Então, por quê? Porque nós precisamos discutir, fazer esse debate mesmo, o debate das mulheres nos espaços públicos, porque no espaço privado nós sabemos, nós estamos todos os dias ali, não é? E os homens, a sociedade de um modo geral, precisa discutir isso. Essa oportunidade que a Bartô está trazendo para nós hoje, ela enquanto candidata, pré-candidata a vereadora, é uma oportunidade assim única, eu diria. Por quê? É uma estreia nesse debate em relação à mobilidade das mulheres. Se a Cida e a Bartô já problematizaram essa questão das mulheres que moram nas periferias, da mulher na zona rural, no meio rural, que ela é invisibilizada na cidade, imagina as mulheres indígenas. Se nós fizermos um levantamento hoje de quantas aldeias nós temos na cidade, de quantas comunidades indígenas nós temos na cidade, qual é a população indígena hoje em Campo Grande? E como está a mobilidade dessas pessoas? Então, e se você for olhar, Neila, para todo esse contexto, olhar para a cidade toda, como bem colocou a Cida, porque não é o centro da cidade. As pessoas, quando vão debater a cidade ou pensam na cidade, pensam no quê? No centro, não é?
Onde que está pulsando a população de Campo Grande? Onde essa população pulsa? Onde que está o coração dela? Né? E aí a gente também precisa falar que essas obras que estão acontecendo na cidade descarta a população das periferias, a população da favela. O Pedro, essa semana, fez um vídeo falando das favelas em Campo Grande. Não é? Essa semana, uma companheira da marcha mandou para mim falando sobre a obra da 14 de julho. Se a população foi segregada depois daquela obra, a população mais pobre, mais carente, mais vulnerável, foi segregada após a conclusão daquela obra, imagina as populações indígenas. Não é? Então, por exemplo, aqui eu moro no Nova Lima. Aqui perto da minha casa tem uma aldeia urbana. Eu sempre vou lá. Uhum. Tenho amigas e amigos lá. A aldeia Água Bonita. Cida conhece, a maioria de vocês conhece. Essas pessoas na Água Bonita, quantas vezes sofreram preconceito por causa da sua mobilidade, da sua tentativa de mobilidade? Ou seja, as mulheres saindo para o trabalho, e a maioria desse trabalho é trabalho precarizado, não é? As crianças nas escolas, a mobilidade dessas crianças, filhas dessas mulheres, nas escolas, a partir do momento que elas chegam na escola, sofrem um preconceito por conta da língua, né? As mulheres também sofrem o mesmo preconceito porque não falam a mesma língua. Então, no ônibus, a partir do momento que você sai do seu local privado, de onde você está, exercendo minimamente a sua vida, a sua cidadania, a sua lida diária, né? A partir do momento que você vai para o ponto de ônibus, danou-se, não é? Por quê? Porque não tem cobertura, não tem os cuidados necessários, a iluminação na aldeia e no entorno da aldeia ou dos acampamentos indígenas, não é? Para essa mulher se locomover do acampamento para a cidade, daqui para Aquidauana, por exemplo, na saída para Aquidauana, né? Para essa mulher se locomover, ou para as meninas se locomoverem, elas enfrentam rodovia, já agitadíssima, avenidas agitadas, uma roleta russa atravessar a rua em Campo Grande. Se eu estou atravessando a rua, tem faixa de pedestre, mas não tem semáforo, eu sinalizo que estarei atravessando a rua, as pessoas não respeitam. Agora, se for uma mulher indígena, se for uma menina indígena, então, se já não respeitam, quem acha que está vivendo uma cidadania, ainda que a meia boca, né? Não respeitam aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, não respeitam aquelas pessoas que estão nos bairros mais distantes, né? Na comunidade indígena que está afastada da cidade. A Marçal de Souza está dentro do tirão, como as pessoas chamam, né? Bem no miolo do tirão, não é? E as pessoas, como é que essas meninas, essas mulheres estão, como é que está a mobilidade dessas meninas, dessas mulheres? É uma questão que nós precisamos ver enquanto seres e agentes políticos, não é? É uma situação que o poder público precisa não só ver, mas inserir políticas públicas de acordo com aquilo que as mulheres estão pensando, de acordo com aquilo que elas querem enquanto cidadãs. Né? Porque a Constituição prevê direitos, só que esses direitos não são assegurados. Não são assegurados.
Aqui em Campo Grande, além da questão da ausência de possibilidade da mobilidade dessas mulheres e dessas meninas, ainda tem a invisibilidade delas. A invisibilidade quase que completa. Eu diria assim, praticamente total, não é? E quando você percebe o mínimo de visibilidade e de mobilidade, é por conta delas, é por conta das mulheres indígenas, porque elas fazem a luta, elas fazem todo esse processo de serem vistas, de buscarem as políticas públicas, de buscarem ser inseridas nos processos, porque se depender dos grupos políticos que estão aqui, inclusive, lembrando muito bem, voltando na fala da Cida, lembrando que o governo que aí está, não é um governo excludente, é um governo que persegue, é um governo anti-indígena. Nós não podemos conversar sem que possamos dizer a verdade daquilo que está posto hoje. Não é? É um governo anti-indígena, um governo que faz uma campanha contra os povos indígenas, contra os povos tradicionais, em todos os sentidos. Então, assim, a nossa luta é uma luta diária, mas não só isso. É uma luta, é uma resistência que precisa acontecer todos os dias, e todos os dias precisa ser fortalecida, não é? Para que nós possamos... A gente precisa ver, né, Marlene? Porque assim, uma das coisas... Eu moro aqui nessa região do Tirão, eu sou daqui do Tirão, né? E a comunidade, né, a Marçal de Souza, eu digo sempre que nós estamos ilhados agora, porque estamos ilhados aqui com Dama, né, com os vários bairros e os prédios que saíram aqui, e nós ficamos ilhados, certo? Mas isso não significa que tenha facilitado essa mobilidade dessa comunidade. Isso, ela continua confinada ali, né? Até mesmo o comércio que ela pode fazer, aproveitando tudo, é muito sofrível nesse comércio. Ela se tornou um ponto de passagem, está no ponto central, ilhada por grandes prédios, grandes proprietários, as grandes corporações econômicas e desenvolvidas vieram todas aqui para Tiradentes. Então, essa comunidade está ilhada, né? Ilhada pelo desenvolvimento econômico. Porém, não é atingida por ele e por essa mobilidade que você tanto disse aqui. Que você disse, a segurança das meninas, das mulheres, isso não mudou a realidade. Não mudou. Não mudou a realidade. E eu vejo assim, quando eu falo da cidade, quando a gente abre esse debate, eu fico... Agora, enquanto a Cida estava falando, eu fiquei pensando e fiquei viajando na cidade. Então, e ficou vindo à minha mente que você não vê as mulheres indígenas na cidade. Você vê em pontos específicos, não é? Em pontos específicos. Eu encontro muito elas aqui na região aqui da saída para Cuiabá, do Coronel Antonino, do Monte Castelo, onde elas vendem os produtos. Você encontra as mulheres indígenas lá naquela feirinha, em frente ao mercado municipal. E algumas no centro da cidade vendendo também, principalmente as terena, vendendo seus produtos. E o que significa isso? É a ausência de democracia, né? De democracia dentro de cada um de nós em respeito à diversidade étnica, né?
porque às vezes as pessoas que são antidemocráticas, e está cheio ultimamente, né? Como que eu diria? Brota não sei de onde, né? Mas brota de um tanto. Então, e não respeita a diversidade. E respeitar a diversidade e as mulheres ter direito à mobilidade significa o quê? Sustentabilidade na vida das mulheres. Nós, da Marcha Mundial das Mulheres, a gente insiste muito nisso. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é ter saúde, é poder trabalhar e vir do trabalho em segurança, é poder a gente fazer um lazer em segurança. Essas mulheres indígenas, nós temos um Parque das Nações Indígenas, que os indígenas não têm acesso. Não têm acesso. Teve uma ocasião que os indígenas, a comunidade indígena pediu para fazer um evento no Parque das Nações Indígenas, foi negado. Foram fazer numa área, num ginásio lá nas Moreninhas, porque foi negado. Isso é o quê? Isso é a mobilidade sendo negada, é a exclusão. Né? Então, nós temos um governo, uma administração municipal excludente também, né? Excludente, as obras são excludentes, a emancipação urbana em termos de habitação é excludente. O Pedro falou dos vazios urbanos, a gente sempre insiste nisso, não é, Cida? Grandes vazios urbanos em Campo Grande, e as mulheres não têm acesso, e aquelas que são mais marginalizadas, elas foram colocadas em situação marginal. Elas foram colocadas em situação marginal. Elas foram colocadas em situação de vulnerabilidade. Né? Eu penso que o nosso debate também tem que fazer essa leitura. Né? As comunidades indígenas, como bem as mulheres indígenas falam, elas não estavam excluídas, elas foram excluídas. Elas foram forçadas e estão sendo cada vez mais forçadas a ficarem confinadas. Isso que a Bartol colocou a respeito dos edifícios, dos grandes condomínios e tal, em Dourados. Em Dourados, a comunidade indígena da aldeia Jaguapiru e Bororo está cercada por grandes condomínios. Grandes condomínios. Então, você vê o contraste, e daí é uma questão de discutir classe social, é uma questão de discutir que nós precisamos, enquanto seres políticos, rever esse conceito e voltar a discutir que trabalhadores, trabalhadoras, os indígenas, os quilombolas, não é? Foram excluídos. Né? Foram excluídos. Processo histórico. É um processo histórico de exclusão, não é? E aí, quando a gente, hoje em dia, por conta das lives, estão acontecendo muitos debates sobre essa questão ambiental da Amazônia, agora o Pantanal pegando fogo, né? Mas aqui no Mato Grosso do Sul, a gente não escuta essas populações. Como é que essas populações vão ter mobilidade numa situação de caos, né, nessa região do Pantanal? Então, assim, a mobilidade ela precisa ser discutida, debatida, pensada enquanto um instrumento, né, de cidadania, um instrumento democrático, que afirma a cidadania das pessoas, das mulheres, principalmente,
E uma coisa assim que a gente tem pensado muito, por exemplo, toda hora que nós queremos sair de casa para qualquer lugar, ou para o supermercado, ou para a farmácia, ou para algum lugar que nós precisamos sair. Agora, na pandemia, a gente sai muito menos, bem pouquinho, né? Mas quando vai sair, você olha assim, vai pôr uma roupa. Eu adoro decote, né? Aí você vai pôr uma roupa, aí você fala assim: será que eu estou segura com essa roupa? Isso não é, nós não tínhamos que ter essa preocupação, mas impõe para a gente, por conta da insegurança, por conta da insegurança. Eu vejo quanto essas meninas denunciam o assédio no transporte público, né? O assédio no transporte público, o risco que elas correm nos pontos de ônibus, né? Risco de morte, risco de violências. Agora, nesse calorão de insolação, né? Porque não tem cobertura. Então, assim, é uma questão de saúde. Quando eu falo da sustentabilidade, a gente engloba todas essas questões, né? Todas essas questões. Marlene, fala, Mônica. Então, agora que você se animou... acabou o tempo. Isso, a gente volta um pouquinho. Não, sabe? tranquilo. Uhum. É que eu sou assim, eu vou. Não, né? E a exclusão enquanto a gente tem que pensar nas pessoas, qualquer tipo de desenvolvimento, nós tomamos como princípio esse mês trabalhar a questão do meio ambiente. Então, por exemplo, essa temática da mulher nesse meio ambiente e a mobilidade faz parte desse contexto do meio ambiente, né? Porque a mulher faz parte desse ambiente. Esse ambiente todo está cercado por pessoas, por indígenas, por quilombolas, por pessoas que estão morando no Pantanal, o Pantanal pegando fogo, o Cerrado pegando fogo. E, como você diz, qual é a voz que nós estamos dando para essas pessoas? Né? E qual a consequência de tudo isso? Assistir jornal nesses dias agora tem sido muito difícil. Eu faz dias que não assistia, mas ontem eu assisti um pouco de jornal televisivo para que a gente pudesse também ter essa dimensão da vista. Né? E muito triste, assim, com pessoas sendo prejudicadas pelo fogo, né? pela seca, por esse momento de meio ambiente terrível que nós estamos passando. E aí a gente não está olhando para as pessoas que estão sendo. Né? Então, quando a gente discute aqui a questão da mulher, como você disse, a mulher indígena não é vista. Né? Aqui em Campo Grande, em Dourados, não é vista, mas especialmente aqui em Campo Grande, a gente não, mas a sociedade não enxerga a mulher. Então, acho que são problemas sérios que a cidade apresenta. E quando a gente pensa numa política inclusiva, a gente tem que pensar nessa população que nós estamos aqui. Né? Eu digo sempre, Neila, que a gente ama Campo Grande. Esse é um sentimento bem forte nos moradores de Campo Grande. Né? Esse apego, esse gostar da cidade. A gente gosta do clima, a gente gosta do céu muito azul. A gente gosta do jeito como nós estamos na cidade, mas isso não nos impede de ver os problemas sérios que a cidade apresenta. Então, queria te oferecer a palavra e agradecendo também aqui nossos amigos, a Bárbara. Oi, Bárbara. Obrigada. Podemos. Maria Thalita, obrigada por estar aqui. Maria de Fátima Cardoso. Muito bom ter vocês aqui. Sanca, obrigada por fazer uma leitura bacana, boa leitura. Com você a palavra, Neila. Seja bem-vinda aqui, tá? A sua estreia aqui.
Obrigada, Bartô. É um prazer imenso estar aqui com vocês, com tantas mulheres maravilhosas, a Cida, a Marlene, todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, querendo contribuir com o debate. É muito bom podermos discutir, né, esses assuntos que são tão necessários para tentarmos resolver esses problemas que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Falar de Campo Grande, como você falou, todos nós amamos Campo Grande. É justamente porque amamos que queremos que seja uma cidade cada vez melhor para todas as pessoas, né? Sim. E inclusivas para as mulheres. Eu costumo dizer muito que as cidades elas são inóspitas para as mulheres, né? Elas não são planejadas sob a ótica feminina. E por que eu falo isso? Nós temos muitas dificuldades, não só na questão da mobilidade, né? A Cida explanou muito bem a questão territorial, a questão aí das mulheres estarem mais confinadas ao privado, né? E sem poder usufruir do seu direito de ir e vir, o seu direito de usufruir da cidade. Ou seja, o espaço público, ele não permite muito que a mulher usufrua, né? E por vários motivos, temos vários problemas em todas as áreas, né? Na área econômica, social, saúde, a parte de infraestrutura, nada contribui para que as mulheres possam usufruir da cidade em todas em tudo aquilo que ela poderia aproveitar da cidade, né? Eu falo que a cidade tem tantas coisas boas. A Cida falou, inclusive, né, do happy hour, gente, um barzinho, né, um lugar que você possa usufruir, participar com seus amigos, amigas de um lazer gostoso. E as mulheres muitas vezes não podem, por várias situações que ela muito bem colocou, né? Então, eu vou me ater mais aqui à questão da cidade mesmo, da infraestrutura, do que a cidade oferece. E eu vejo que daí as cidades, de maneira geral, oferecem muito pouco para as mulheres. E Campo Grande não é diferente disso. Campo Grande também oferece muito pouco, né? Se a gente for pegar todos os cidadãos de uma cidade, e aqui de Campo Grande, a mulher é a pessoa que mais circula pela cidade, porque é também a pessoa que mais atribuições tem no seu dia a dia, né? A mulher trabalha, a mulher é mãe, a mulher é cuidadora, a mulher cuida de todos, cuida dos familiares em geral. Se ela tem pai e mãe idoso, é ela que cuida, sogro, sogra, uma tia, um amigo, uma amiga. Geralmente é a mulher que cuida, né? E além do trabalho, além das atividades domésticas, então a mulher tem um acúmulo de funções e que ela não, e por isso tudo, né? Ela precisaria então ter uma infraestrutura mais voltada para o seu dia a dia e não tem, né? E aí pegando o nosso assunto mais específico, que é a mobilidade, que já foi bem falado pela Marlene e pela Cida, né? A mulher tem grandes dificuldades na mobilidade, não só a questão territorial do público-privado, mas porque a cidade não oferece mesmo condições. Nós temos uma cidade, como já foi também colocado aqui, nós temos uma cidade muito grande, muito espalhada, né, cheia de vazios urbanos. Isso faz com que as distâncias a serem percorridas sejam muito maiores. E se você não tem um bom sistema de transporte, né, você não consegue circular pela cidade no tempo que você precisa. Bartô também falou do tempo, quanto ele é precioso, né? E se a gente gasta muito tempo, por exemplo, no transporte público, nós temos menos tempo para usufruir do lazer, para usufruir das amizades, usufruir da família, né? Então, além do transporte que a gente está falando aqui, o transporte público aqui em Campo Grande, ele está muito ligado ao transporte motorizado, transporte de ônibus. Nós temos uma cidade plana que favorece totalmente, por exemplo, circular de bicicleta.
Para pequenas distâncias, eu estou em casa, preciso ir ao mercado próximo, preciso, às vezes, ir a um posto de saúde que não é tão longe, ou mesmo ir atender um filho na creche ou na escola. Se não é muito longe, eu poderia ir de bicicleta, eu iria mais rápido do que esperar o transporte. Mas nós não temos ciclovias e ciclofaixas suficientes. Né? Elas não estão todas interligadas umas nas outras. E nem temos também em toda a cidade. Nós temos em alguns eixos, mas não temos na cidade inteira. E além de precisar ter na cidade inteira, nós precisamos que elas sejam interligadas. Né? A respeito do transporte, então, muito centrado no ônibus, nós temos, pelo fato da cidade também ser espalhada, nós temos uma tarifa alta. Né? Então, a pessoa que vai e desce num lugar para fazer compras, depois de lá ela tem que ir para outro lugar, já tem que pagar uma outra tarifa. Então, a tarifa é alta. Né? O transporte público ele é caro para a maior parte da população de Campo Grande. E hoje nós vemos que Campo Grande está diminuindo o número de pessoas no transporte. E daí vira um círculo vicioso. Quanto menos pessoas no transporte, menor é o investimento nele. Né? Deveria ser o contrário. Então, uma série de infraestrutura que contribuiria para que esse transporte funcionasse melhor, nós não temos. Nós precisaríamos de boas pavimentações asfálticas para esse ônibus ter uma velocidade regular, para ele conseguir ser mais rápido, precisaríamos de vias exclusivas ou preferenciais para o transporte. Né? Isso ainda está em construção, nós não temos. Daí toda uma outra infraestrutura que já foi até comentada aqui, a questão dos pontos de ônibus, né? Que nem sempre eles estão bem localizados, muitas vezes estão localizados em lugares ermos, onde tem muito matagal, naqueles vazios urbanos que falamos agora há pouco, né? Muito matagal, sujeira, áreas escuras. Isso provoca insegurança em todo mundo, principalmente para as mulheres, para as meninas, adolescentes, que correm risco de serem atacadas, estupradas, violentadas. Então, outras infraestruturas importantes, além da localização do ponto, ele precisa ter cobertura para os dias de chuva, para os dias de sol, precisa ter bancos. Imagina você com crianças pequenas, 2 crianças, uma de 3 anos e uma de 1 ano, né? Vai pegar o transporte público. Já não tem banco para crianças dentro do ônibus, deveria ter. Porque uma mãe com 2 crianças, como que ela vai sentar com 2 crianças se não tem um banco na altura adequada? É preciso. Nos pontos de ônibus também é preciso. Né? A respeito da iluminação, a cidade inteira precisa ser melhor iluminada, não só os pontos de ônibus, andar à noite. Quantas meninas, jovens e mulheres, mesmo que sejam casadas, adultas, não podem estudar à noite porque têm medo da violência, né? Ao pegar um transporte, ao voltar tarde para casa. Então, as meninas, mulheres, muitas vezes deixam de conquistar um melhor posto de trabalho porque não conseguiu se preparar para esse mercado de trabalho, não conseguiu fazer um curso, não conseguiu estudar. Então, todas essas questões elas estão interligadas. A gente precisa ter uma visão holística da cidade, onde tudo está interrelacionado. A questão ambiental, que foi bem colocada aqui pela Marlene, né? A questão da mobilidade, que é o nosso assunto principal aqui. A gente vê, por exemplo, a dificuldade que é para uma pessoa que se locomove de cadeira de rodas. Não adianta só o ônibus ser adequado, né? Como que ele sai de casa e vai chegar ao ponto de ônibus? Às vezes não tem nem calçada com rampa, calçada acessível. Então, às vezes ele não sai de casa, não é porque não tem o ônibus adequado, é porque ele não tem calçada para chegar até o ônibus. Então, é um conjunto de situações, né, de principalmente infraestrutura, que precisa ser melhorada. Isso chama-se priorização. Nós temos que priorizar o transporte coletivo, né? Deixar de priorizar o transporte individual. A gente vê, foi falado também, Bartô, por você, né, das grandes avenidas bonitas e boas para o transporte individual, para o carro.
né? Mas quantas pessoas têm carro na cidade? Nós vemos que tem alguns lugares que tem 3, 4 carros. Mas quantas famílias não têm esse carro para se locomover, né? Então, a cidade ela precisa ser inclusiva para as mulheres. Né? Vocês falaram bastante das regiões periféricas. Nós temos uma periferia muito extensa, né? E não é questão só do centro, como foi falado pela Cida. Até visitar um parente que mora numa outra região distante da nossa, Bartô também colocou isso no começo da fala, se depender de ônibus, você demora quanto tempo? 1 hora e meia? Né, para fazer essas conexões todas de ônibus para chegar no seu destino. Então, até visitar um familiar se torna um transtorno quando você não tem a locomoção adequada. Né? Esse direito de ir e vir que nós temos, ele fica muito prejudicado. Então, hoje, por exemplo, eu estou no trabalho. Se eu tenho meu filho fica doente na escola e eu dependo do transporte público, eu tenho que sair do meu trabalho, pegar um ônibus, ir até a escola, pegar outro ônibus para ir para o posto de saúde. Quanto tempo que isso leva? Quanto tempo que eu perco, além de ter a possibilidade de perder até o emprego por causa disso? Né? Então, essa infraestrutura toda ela é muito importante. E outra coisa que às vezes a gente não observa também é a questão dos horários, né? Os horários do transporte público, geralmente nos horários de pico, nós temos entrada e saída do trabalho, né? Nós temos vários ônibus transitando. Depois que passa o horário de pico, no intervalo, diminui-se muito o número de ônibus transitando. E é nessas horas, às vezes, que a mulher precisa para ir ao posto de saúde, depois que já fez os afazeres de casa, para ir a um supermercado, ou até mesmo para atender o filho, como eu estava dizendo agora há pouco. Daí, o tempo de espera é muito maior. Né? É um tempo de espera muito grande. Então, essas coisas todas precisam ser melhoradas. E mesmo naquele horário de pico, como nós estamos falando agora há pouco, a Cida, inclusive, deu dados muito importantes a respeito do assédio. Ainda nos horários de pico, nós temos os ônibus superlotados. E as mulheres é que mais sofrem nesses ônibus. Porque é o momento que está todo mundo apertado. Pode falar. Só te interrompendo aí, e te interrompendo, mas ainda vou te provocar. Uma das perguntas que eu fico pensando é, por exemplo, Campo Grande, ele tem um acervo, né? Ela tem, digamos o seguinte, serviços, quase todos os serviços que a gente precisa, em termos de saúde, está tudo aqui. A gente quase não precisa se deslocar para outros centros, se você tiver acesso, lógico, plano de saúde e tudo mais. Você tem isso. Com todos esses problemas que nós focamos aqui, olha, a gente não tem um transporte coletivo eficiente, nós não temos um transporte de bicicleta que a gente vá se deslocar, o tempo desse transporte coletivo é grande, a cidade é extremamente escura. Uma das coisas que eu tomei consciência agora nesse período de pandemia e de toque de recolher, um dia eu precisei sair já com toque de recolher colocado, e que medo! Eu de carro. A cidade é escura. Eu moro aqui no Tiradentes. 5 minutos eu estou ali na região da Afonso Pena, do shopping. Escura, escura, escura. Eu fiquei assim com muito medo. Eu falei, gente, como que a cidade é escura? Se sai aquela movimentação que as pessoas estão, todo mundo se recolhe, a cidade é escura, totalmente escura. Né? Então, olha só, com essa questão aí, sabe o que eu queria dizer? Onde que está o conceito de cidade moderna? É verdade, Bartô, a cidade é escura, muito escura. Na verdade, a gente precisa de um plano de iluminação para a cidade inteira. A gente sabe que se trocar as lâmpadas da cidade inteira por lâmpadas de LED, nós vamos iluminar muito melhor a cidade, ela vai ficar muito mais clara, vai ser mais barato o consumo. No entanto, só isso não é suficiente.
né? Nós precisamos de um plano, não só para mudar as lâmpadas, mas para colocar também os postes nos lugares adequados, né? A gente vê que, por exemplo, esses postes altos que iluminam a rua, ela não ilumina a calçada. Então, quem está andando pela calçada, nos lugares que são bem arborizados, é muito escuro. E nós queremos muito mais arborização. Com esse calor que nós temos aqui em Campo Grande, para você andar a pé, precisa de árvores. Mas aí você precisa. O conceito da iluminação, né? Não só na. Exatamente. Porque a gente tem árvore, tem que estar abaixo da árvore, alguma coisa assim. Sim, nós temos que ter a lâmpada voltada para a calçada e a lâmpada voltada para a rua. Hoje nós temos os carros numa situação mais confortável do que as pessoas, né? Sim. E nós somos fundamentalmente pedestres. Você quer dar uma volta à noite no quarteirão da sua casa, você não vai, porque você tem medo, né? Você quer dar uma volta com criança ou com idoso num horário que está mais fresco, e é difícil, não dá. Né? Então, realmente, nós precisamos pensar que cidade que nós queremos é para todo mundo. Né? A gente vê algumas avenidas mais iluminadas, mas no dia a dia, nos bairros, essa iluminação é muito precária, é muito ruim. Né? Então, nós precisamos mudar esse conceito, precisamos de cidades mais claras, cidades mais inteligentes, inclusive, né? Com todo o conceito que nós temos de cidade inteligente, que aí funciona melhor para o transporte público, funciona melhor para as pessoas, funciona melhor para o cidadão comum, né? E não para os privilegiados. Né? A cidade ela é muito excludente, alguém já falou isso hoje aqui, e de fato, né, nós temos um material muito interessante que é de professores da Universidade Federal, que é um livro sobre a exclusão social em Campo Grande. Nós temos um mapa da exclusão social que deixa bem claro e bem evidente, né, que as regiões periféricas da cidade são áreas mais excluídas em todas as situações. Né? Em relação à infraestrutura, em relação aos serviços, em relação à escolaridade, que foi falado, inclusive, pela Cida aqui, né? Em relação às condições socioeconômicas das pessoas. Né? Então, é preciso que a gente tenha o olhar principalmente para os excluídos. Nós temos que incluí-los na cidade, incluir nas coisas boas que a cidade oferece. Né? Nós temos esse amor pela cidade porque a cidade oferece coisas muito boas, só que elas não estão acessíveis a todos. E é isso que nós precisamos, então. Né? E o papel do vereador, nesse caso, é importantíssimo, das vereadoras, porque quem aprova as leis, quem aprova a lei de uso do solo, plano diretor e tudo mais, é a Câmara de Vereadores. Né? Às vezes os técnicos elaboram, com o apoio da sociedade, um plano interessante, um plano que é acessível, chega lá na Câmara e isso tudo é distorcido. Então, nós temos que ter pessoas comprometidas com isso, nós temos que ter mais mulheres nos pontos de decisão, né? Mais mulheres aí influenciando no planejamento da cidade. Porque se a cidade é boa para as mulheres, ela é boa para todo mundo. Né? Quando inclui as mulheres, está incluindo todo mundo, está incluindo as crianças, os jovens, os adultos, os idosos. Então, se o olhar é voltado para a mulher, ele é voltado para todos os cidadãos e cidadãs. Né? Então, Bartô, é isso que nós, né, a princípio, podemos falar agora, e estou disponível aqui para as perguntas, eu vi que as pessoas estão interagindo aí, né, então estou à sua disposição. Obrigada, Neia. Olha, temos várias pessoas aqui fazendo questionamento, parabenizando, temos a nossa vice-prefeita aqui, candidata a pré-candidata. Olha que bacana, muito obrigada, Heloísa Castro Berro, que aqui está conosco, parabenizando pela live. A Vilma Vitorato está parabenizando. Obrigada, Vilma. Quanto tempo? Eunice também, Léia de Moraes. A Vilma está dizendo o seguinte: tomando todas as dificuldades de todos na mobilidade urbana,
Temos a falta de acessibilidade no transporte coletivo e ruas da cidade para pessoas com deficiência motora, seja temporária ou permanente. Então, é uma das grandes dificuldades realmente da cidade, né? Localizando isso. Uma questão que a Andréia também traz aqui, a Andréia Monserrat, a Rua 14 de Julho, revitalizada, mas para quem? E o prédio na Rua 26 de Agosto, na frente do Mercado Municipal, por concluir, está lá há décadas, enquanto vazios, enquanto temos população em situação de rua, ali ao lado, abandonado. A Ione está dando boa noite também. A Bárbara está falando o problema das aldeias indígenas, Marlene, que geralmente não tem água. Ou seja, nós temos problemas de infraestrutura na aldeia, você entendeu? Sem água, certo? E a Bárbara também questiona que tipo de desenvolvimento urbano nós queremos. Eu acho que essa é a grande temática, né? Nós queremos um tipo de desenvolvimento inclusivo e, assim, a 14 de julho ficou linda, maravilhosa, certo? Mas ela também ficou vazia, né? Extensamente vazia, porque ela tem vários recursos. Eu, pelo menos, geralmente nos domingos, eu preciso atravessar, eu vou lá na casa da minha amiga, e aí eu faço opção por ir pela 14 de julho. Pego a partir da Afonso Pena e vou até o final ali da 14 de julho. Raramente a gente encontra pessoas na 14 de julho. Às vezes, dá para contar umas 3 pessoas assim, outras 3 pessoas lá. Então, é uma avenida linda, 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 com tanta beleza, mas não aglutina, porque, né? Não aglutina as pessoas, principalmente no final de semana. Temos esses problemas. Eu observo também, Cida, uma coisa bem... Quando você falou a questão de que as mulheres, às vezes, não conhecem a cidade, e por elas não conhecerem a cidade, muitos bairros também têm se organizado de forma a oferecer várias alternativas. Hoje, os bairros de Campo Grande têm praticamente tudo, desde bancos, supermercados, grandes, né? Esse tipo de coisa. Mas lazer realmente não tem lazer, como você destaca. É muito difícil. Não tem uma quadra de esporte para mulher, não tem nada. Né? Então, a gente tem esses problemas. E aí eu gostaria que vocês fossem já concluindo, né, mas destacasse esses pontos, Marlene, a questão da comunidade indígena, esse desenvolvimento urbano que nós queremos, Cida, que inclua a mulher de uma forma bem efetiva, né, e que venha, né, com governos, tal como a Andréia está dizendo aqui, com governos que tragam uma política mais inclusiva, sem que seja excludente, né? Fala você ou fala Marlene? Falo eu. Tá. Na verdade, assim, eu acho que a gente precisa, eu gosto quando a Neila fala, a gente precisa pensar uma cidade inteligente, né? Uma cidade inteligente, ela é uma cidade que inclui, que protege, que cuida, é uma cidade, né, que abraça, que permite, que autoriza, é uma cidade, né? E, assim, e que permite, pode inclusive significar, Bartô, não ter problema eu comprar no mercado da esquina. Não é disso que nós estamos falando, né? O problema é que só tem o mercado. Não tem o cinema na esquina na minha comunidade para mim. Não tem o teatro, não tem um show,
né? Não tem uma perspectiva que seja uma perspectiva de uma cidade humanizada e inteligente, onde as coisas possam acontecer ali onde eu moro. Mas se eu quiser, eu tenho o direito de ir a outros lugares, né? Eu tenho o direito de sair de onde eu moro e ir para outro lugar, né? Para curtir, para ver, ou para visitar, ou simplesmente para conhecer, né? E a cidade tem que permitir isso. Então, isso é que é importante nós pensarmos. E quando você pensa isso, a cidade é pensada para os homens, porque ela permite, mesmo com todos os problemas do transporte, com todas essas coisas, mas os homens é permitido ir, porque eles vão e não carregam 2, 3 filhos, 4 ou 5 filhos. Porque eles vão e eles não têm que levar a sacola do bebê, eles vão e não tem que levar um monte de outras coisas. Eles não vão com pressa de voltar, porque tem que dar mamar, porque tem que fazer almoço, porque tem que fazer janta, tem que organizar a escola no outro dia, entendeu? Então, assim, isso tudo termina excluindo as mulheres, né? Então, eu acho que essa é uma das questões que a gente tem que pensar. Então, quando você pensa a questão da mobilidade, as possibilidades, é disso que nós estamos falando. Uma cidade inteligente é você andar de bicicleta, mas é você poder pensar, por exemplo, eu acho, às vezes eu fico pensando, se Campo Grande já não cabe, por exemplo, um metrô urbano, desses que tem muitos outros lugares que ligue a Nova Lima à Moreninha, porque é tudo plano, você tem várias possibilidades de pensar transportes baratos, transporte. E o problema, aí a gente vai encarecer, porque a gente tirou a linha férrea, né? A gente quis fazer uma e tirou todinha a linha férrea que tinha, porque se nós tivéssemos mantido a malha férrea, nós já estávamos com todas as condições de fato para fazer isso. Então, assim, eu acho que essas coisas que tinha que ser pensada quando você pensa na questão da mobilidade. E, por fim, eu queria trazer, primeiro agradecer a Eunice Leia, a Eunice é lá do Pará, de Belém, está aqui com a gente acompanhando a live, minha amiga do Trago de Brasília, do Coração, e de Trago Virtual dia de sábado, né, Eunice? Então, assim, eu acho que é importante dizer que a cidade, ela tem, quando você pensa ela, você tem que pensar. E aí, quando eu falo que a mulher tem que ter sujeito de direitos, as pessoas falam assim, mas vocês feministas não querem que as mulheres fiquem dentro de casa? Nós queremos, se ela quiser, é um direito dela. Agora, se ela não quiser, é um direito dela não querer. Ponto. Nós queremos ter o direito, e a Marlene muito bem falou, de sair do jeito que a gente quiser na rua, não ser assediada, não sermos estupradas e não sermos condenadas. Nós tivemos agora, antes de ontem, né, um estuprador estuprou a menina no bar, né, porque ela estava bêbada, ela teve provas e ele foi inocentado. Em Santa Catarina. Veja bem do que nós estamos falando, o que é o espaço público e o que para as mulheres, o que custa para as mulheres, né? E com certeza, quando você vai ver os comentários, ainda o que ela estava fazendo, por que estava bêbada. Então, os espaços públicos, eles não são permitidos. E uma cidade inteligente, na minha avaliação, é uma cidade que permite com que as mulheres... E aí nós não podemos, eu acho que a gente tem que pensar, por isso que eu não trabalhei muito em infraestrutura, porque eu acho que a gente também tem que pensar em infraestrutura, né? A infraestrutura da cidade, ela tem que ser pensada. A gente faz o parque lá no bairro para a mulher levar criança. Não faz o parque no bairro para que a mulher possa poder, né, ao mesmo tempo que a criança está brincando, passar um filme, né? Ou fazer uma roda de tereré, que a gente tem costume nesse calor de fazer aqui. Então, a cidade ela não pensa como se as mulheres com o direito de ter direitos, com o direito de viver, com o direito de ter prazer, com o direito de sorrir, com o direito de não fazer nada, inclusive na praça. É um direito, né? É um direito. Então, assim, eu acho que a cidade inteligente, ela tem que ser uma cidade que pense com essa perspectiva, né? Que trabalhe com esse olhar. E aí pergunte para as mulheres,
Eu acho que tem que falar com as mulheres. O problema é que também não se fala com as mulheres. E quando as mulheres falam, eles acham que a gente fala demais. Ah, vocês estão inventando coisa, é mimimi, né? Então, assim, tem que ser uma cidade que seja capaz de ouvir as mulheres. E não só para dizer para as mulheres, eu vou melhorar o posto de saúde e a escola do teu filho, porque para você ficar tranquila com esse cuidado. Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos saber qual é o nosso lugar, qual é o nosso espaço de sujeito de direito. E aí, eu acho mesmo, Neila e Marlene, que o nosso espaço de direito é em todo lugar que a gente quiser, inclusive na Câmara de Vereadores, inclusive como vice-prefeita, inclusive como uma série de outras coisas. É o nosso espaço, é o nosso lugar. E a cidade tem que ser pensada para nos permitir estarmos em todos esses lugares. Obrigada, Cida. Muito boa a sua fala. Isso mesmo, sabe? A gente fica se vendo em todos esses espaços de poder, né? E hoje é dia do árbitro. Olha só, dia do árbitro. E nós fizemos homenagem a 2 mulheres árbitras. Você entendeu? A gente trouxe as árbitras para esse papel, que é um espaço, esse lugar, né? Que historicamente é um lugar do homem. As mulheres têm que fazer todo o enfrentamento para estar nesse lugar de árbitra, fazendo o seu papel, o seu trabalho, o seu prazer de trabalhar, de fazer. Então, a gente preferiu demarcar esse espaço e valorizando a mulher aí. Então, acho que é uma coisa bem bacana. Joseli, obrigada, ótimo debate, parabéns. Heloísa diz o seguinte, que as praças públicas não têm o mesmo cuidado que as do centro da cidade. A iluminação muitas das vezes é insuficiente, o transporte público sem qualidade. O conceito de uma cidade inteligente, com inversão de prioridade, é o que nós devemos buscar. Muito bom. É isso aí. Marlene? Então, nessa perspectiva da mobilidade e da cidadania, e especialmente exercitando a democracia, eu penso que, a partir do que eu tenho convivido, conversado com as mulheres indígenas, nós temos que escutar o que elas querem, saber o que elas querem. E, com certeza, elas querem lazer, elas querem fazer festa, elas querem lazer, elas querem participar do debate político, não é? Elas querem colocar as suas reivindicações mais da sua. Falhou um pouquinho da Marlene, a fala. Ver se volta, porque não ficou bastante tempo, né? Mas eu queria agradecer também, enquanto a Marlene volta, a Ana Cláudia, Manuela, Rejane Candato, obrigada por estar aqui. Ione, obrigada, Ione. Fala, Marlene. É que você então, fala. Eu sumi. Aí as pessoas criticam, às vezes, a maioria no senso comum. Por que as indígenas agora têm celular, têm luz elétrica, não é mais índio? As indígenas têm todo o direito à mídia, à comunicação, a ter um celular, a ter dignidade, a ter respeito, a ter segurança. Não é? Porque se para nós essa segurança já é um problema, ela não existe efetivamente, imagina para elas, não é? E principalmente nos locais onde elas estão morando, as aldeias precisam ter mais cuidado, né? Os gestores públicos que cuidam dos povos indígenas precisam ter mais cuidado com as mulheres, mais respeito com as mulheres. E elas estão
em vários documentos das Atiguaçu, das Aticunhã, elas colocam as suas perspectivas e expectativas em relação às políticas públicas. Então, se nós queremos fazer políticas públicas que respeitem as mulheres, especialmente as mulheres indígenas, então nós precisamos escutá-las. Nós precisamos saber o que elas querem enquanto pessoas detentoras de direito e de dignidade. Muito bom, Marlene. Eu estou altamente curiosa e instigada a conhecer mais sobre a mulher indígena, sabe? E assim, eu faço todo um trabalho com a questão da educação étnico-racial, mas geralmente, às vezes, a gente foca pela questão de estudo na mulher negra, mas não é uma coisa que eu estou totalmente alheia. Mas, por exemplo, assim, aproximar, principalmente com um olhar sobre Campo Grande, a gente consegue ver as dificuldades ali colocadas. Eu costumo visitar aqui a comunidade Marcel, a aldeia indígena urbana Marçal de Souza, e conversar com as pessoas que estão lá. Eu tenho parentes lá, né? Então é muito comum eu chegar, passar, conversar. Eu gosto de um papo. E com esse olhar e a preocupação com as questões femininas, né, das mulheres indígenas, vai ser muito mais interessante a gente aprofundar esse assunto e essa escuta que você diz. Você tocou um aspecto fundamental para quem está se propondo a ser parlamentar, a ser gestor da cidade, é a escuta. Fundamentalmente a escuta dessa mulher. Então, esse é um aspecto que eu, pelo menos, me comprometo a realizar e buscar essa escuta junto com as pessoas, com a mulher indígena, com as meninas indígenas, como você disse. Porque na UEMS nós temos as meninas indígenas. Sim. E todo o tratamento que a gente tem diferenciado de receber, de ouvir, e de escuta, né? De escuta. Uhum. Dona Leila, estou com você a falar. Então, eu vou aproveitar para resgatar algumas coisas importantes que foram faladas, e principalmente uma pessoa fez uma colocação aí a respeito dos vazios urbanos, prédios abandonados no centro da cidade, tanta gente precisando de moradia, né? E é importante a gente falar da legislação, porque isso é fundamental lá na Câmara de Vereadores, né? O plano diretor de Campo Grande, de 1995, foi o nosso primeiro plano aprovado. E nós já tínhamos, em 88, aprovado a Constituição Federal, que dizia que a propriedade urbana, ela tem que cumprir com a sua função social. O que é cumprir com a sua função social? É ter um uso adequado para a cidade. E que a Constituição também estabeleceu sanções para aqueles que ficassem com suas áreas sendo especuladas, então, para valorizar, né? O Plano Diretor de 1995 incluiu esses instrumentos por meio de emenda, justamente dos vereadores do PT. Na época, eles, então, foram incluídos no plano diretor via emenda, né, dos vereadores, que não estava no projeto inicial. No entanto, esses instrumentos eles precisam ser regulamentados e nunca foram regulamentados. Depois nós tivemos a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, que de novo, né, detalhou todos esses instrumentos urbanísticos, e em 2006 Campo Grande revisou seu plano diretor e manteve esses instrumentos no plano diretor, mas, de novo, eles não foram regulamentados, porque não tem o interesse do setor imobiliário, não tem interesse dos especuladores que esses instrumentos sejam regulamentados,
né? Agora, em 2018, de novo, o plano diretor foi aprovado, os instrumentos estão lá, e nós precisamos agora de uma Câmara que regulamente esses instrumentos, para eles serem colocados em práticas. A regulamentação é que todas as pessoas que tenham áreas grandes, que elas sejam parceladas, e aqueles terrenos que estão vazios, que sejam construídos. E que, se não forem construídos, que o IPTU seja progressivo no tempo, ou seja, que a cada ano vá dobrando o valor do IPTU até que as pessoas construam, né? E, por último, se ainda não acontecer isso, o poder público municipal pode desapropriar esses imóveis e não precisa pagar em dinheiro, pode pagar com títulos da dívida pública, né? Mas isso nunca foi regulamentado e é preciso ter esse enfrentamento. Se nós não enfrentarmos essa situação, Campo Grande vai continuar tendo vazios urbanos que tanto prejudicam o desenvolvimento da cidade. Nesse último plano diretor, foi aprovado uma área de expansão urbana que praticamente dobra a área urbana da cidade. Então, se hoje Campo Grande já comporta uma população de 2.500.000 habitantes, né? Campo Grande só vai ser melhor para todos o dia que todos esses vazios forem ocupados. Sim. Né? Já foi falado aqui da importância dos bairros terem autonomia. Felizmente, os bairros estão cada vez mais tendo autonomia. Mas isso não quer dizer que a situação esteja boa para todo mundo nos bairros. Como falou a Cida, lá não tem o cinema, né? Lá não tem praticamente lazer. Quando tem, ele é reduzido a lazer para criança, para jovem. Para as mulheres não tem quase nada. Sim, então, nós todos só vamos ter melhor qualidade de vida o dia que promovermos a inclusão, né? O dia que ocuparmos todos esses vazios com habitação, serviço. A cidade ela precisa ter uso misto, ela precisa misturar a renda, misturar o tipo de atividade, para ela se tornar mais dinâmica. Quanto mais gente na rua, mais segura é a rua. Bartô falou da 14, realmente a 14 hoje, no fim de semana, como quase não tem gente morando no centro, ela fica vazia. Então, nós precisamos de pessoas morando no centro. Os vazios urbanos precisam ser ocupados com moradia, né? A moradia de interesse social, né? Porque é a população que hoje faz esse movimento pendular do bairro para o centro para ir para o seu emprego, poderia morar lá no centro. Manteria esse centro ativo, né? Cheio de vida de manhã, de tarde, de noite, fim de semana. Né? Mas isso a gente precisa de legislação que ajude nesse desenvolvimento urbano. E essa legislação passa lá pela Câmara de Vereadores. Né? Os vereadores são responsáveis por aprovar esses planos de desenvolvimento e para aprovar bons planos, porque o que a gente vê é uma distorção muito grande deles. Né? Muitas vezes entra um plano interessante e sai um plano totalmente excludente, que é o que tem acontecido nesses últimos anos. Então, Bartô, né, precisamos de mulheres como você lá na Câmara de Vereadores. Né? Mulheres que enfrentam, mulheres que lutam, mulheres que pensam em todas e todos, mulheres que promovem a inclusão. Certo? Então, eu finalizo minhas palavras agradecendo, né, essa oportunidade e, assim, me colocando disposta e disponível para outros debates com esses assuntos aí que estão relacionados com a vida, com o cotidiano de todas nós. Eu agradeço, Neila, agradeço muitíssimo. Eu estou altamente motivada com a palavra de vocês aqui, sabe? E assim, sentindo que esse é o espaço que nós temos que estar para mudar essa realidade, para tentar construir uma outra realidade para as mulheres muito no espaço de inclusão.
Assim, quando a gente pensa nessa inclusão, a gente tem direito a lazer, a gente tem direito a uma quadra de esporte, a um cinema, e isso significa ter direito a um salário melhor também, né, Cida? Porque Sim. traz ali, as mulheres estão sempre com um salário bem menor do que o homem. Então, isso significa conquista efetiva, ou seja, a partir do aumento salarial, você consegue ter um quadro diferenciado de políticas públicas e de acesso também a essas políticas públicas. Então, eu quero agradecer muitíssimo, eu gostei muito, tá? Me senti motivada, né? E assim, com essa possibilidade de que ao chegar na Câmara de Vereadores e Vereadoras, esperamos que metade das mulheres sejam ocupadas, a Câmara seja ocupada por metade das mulheres, né? Metade, pelo menos, das mulheres estejam lá na Câmara Municipal, e não só uma, só duas, como tem sido historicamente colocado. E assim, nós, mulheres, a gente tem que fazer esse debate com as pessoas, com os nossos amigos, com a nossa família. Quanto mais mulheres estiverem, melhor. Eu tenho acompanhado também, Cida, as pesquisas que falam quando as mulheres estão em cargos efetivos que colocam a política pública em andamento, essa política pública é muito mais eficaz, existe muito mais rendimento, existe muito mais acesso, ou seja, a competência feminina se faz nos espaços de poder do público, no espaço do poder de gerenciar políticas públicas para a sociedade como um todo. Eu tenho aqui a Vilma, Raíssa Luana, Manuela Nicodemos, está falando para conhecer a página da Assembleia das Mulheres Guarani Kaiowá, ela coloca aqui o endereço no chat. Obrigada, Heloísa, as lives da Bartô são maravilhosas, instigantes, obrigada. Noêmia, obrigada, minha amiga aqui lá de Dourados, muito bem. Obrigada aqui, tá? Então, assim, Rejane, obrigada. Eu queria agradecer muitíssimo, né, essa nossa live, esse espaço, esse tempo que a gente teve para debater sobre Campo Grande, debater sobre a questão da mulher e essa mobilidade urbana. E, assim, estou muito feliz, tá? Muito feliz. Eu queria agradecer a Cida, sempre admirando você, o seu trabalho, a Neila, que veio aqui de uma forma muito positiva, com a disponibilidade super bacana, obrigada. A Marlene também, muito obrigada. Ótima estreia, Marlene. A Andréia Monserrat falou ali, ó, estou orgulhosa da sua estreia, muito bom. Então, muito obrigada, gente. Eu quero pedir assim para os nossos amigos, amigas, parentes, que acompanhem a página da professora Bartô, vão lá, curtam, compartilhem. São 3 ações assim bem bacana. Comente, curta, comente e compartilhe, porque aí isso nos leva para outros espaços, nos leva para que mais pessoas nos conheçam, tá bom? Muito obrigada, boa noite aos nossos amigos que estão aqui nos acompanhando, boa noite, Cida, boa noite, Marlene, Neila, as nossas amigas, muito obrigada.